O Espírito é o motor da nossa salvação. É aquele que nos capacita a cumprir a justiça de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos e minhas irmãs, há um sopro que se eleva de dentro de nós. Um anseio por libertação, um desejo por uma vida que transcenda as amarras do comum. Por vezes, essa voz interior parece abafada pelo ruído do mundo, pela culpa de nossos tropeços ou pela ansiedade do tempo que passa. Mas hoje, as Escrituras nos abrem as janelas da alma para que o ar fresco do Espírito de Deus e o sol da sua paciência nos revelem o caminho da verdadeira liberdade e da urgência de uma vida que floresce em frutos. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos parece um hino de triunfo sobre a nossa fragilidade. Após a intensa batalha interior descrita no capítulo anterior, São Paulo declara a mais jubilosa das notícias. Agora, portanto, já não há condenação, do grego katakrima, para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. A katakrima, a condenação do pecado e da morte que nos aprisionava, foi definitivamente quebrada pela obra de Cristo. São Paulo explica que nós fomos libertados pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Libertados da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui não se trata de uma nova lei externa, mas de uma nova dinâmica interior, o pneuma, o Espírito de Deus que nos infunde a própria vida divina. Há uma profunda distinção entre viver segundo a carne, que representa a nossa natureza humana caída, inclinada ao pecado e hostil a Deus, e viver segundo o Espírito que nos conduz à vida e à paz. O phronema tes sarkos, a mentalidade da carne, leva à morte, mas do grego phronema tou pneumatos, a mentalidade do Espírito, o phronema tou pneumatos nos conduz à vida e à paz. Essa não é uma batalha que nós travamos sozinhos. São Paulo nos garante que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por causa do seu Espírito que habita em nós, que habita em vós, né? Assim poderíamos colocar. Romanos capítulo 8, versículo 11. A presença do Espírito Santo em nós, este en oikontos, que nos habita, né? Que vem da raiz de oikos, de casa, de morada, é a garantia de nossa transformação, de nossa santificação e, por fim, de nossa ressurreição. Orígenes de Alexandria, em seus comentários sobre a carta aos Romanos, já enfatizava que o Espírito é o motor da nossa salvação, aquele que nos capacita a cumprir a justiça de Deus. Hoje nós celebramos na liturgia a festa de Santo Antônio de Santana Galvão. E a vida desse santo é um luminoso testemunho dessa realidade. Desde cedo, ele escolheu viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sua humildade, sua caridade, sua incansável dedicação à construção do Convento da Luz e ao serviço das irmãs e dos necessitados não foram frutos de sua própria força, mas da obediência ao Espírito que nele habitava. Ele deixou que o Espírito guiasse sua vida, transformando-o num instrumento de Deus. Do clamor de libertação da carta aos Romanos, nós chegamos ao Evangelho de São Lucas, que hoje nos coloca diante da urgência do tempo e da inevitabilidade do arrependimento, da mudança de mente e a mudança do coração. Jesus é informado sobre duas tragédias: os galileus mortos por Pilatos e os 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé. A pergunta implícita era: seriam eles mais pecadores do que os outros? Jesus, porém, desfaz qualquer ideia de que essas calamidades fossem castigos diretos por pecados individuais.
ele inverte a perspectiva. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. São Lucas capítulo 13, versículos 2 e 3. Meus irmãos e minhas irmãs, as tragédias são antes um alerta universal, um convite à reflexão sobre a própria finitude e a necessidade de uma conversão radical. Veja, a conversão não é apenas um sentimento de remorso. Isso já apresentamos em alguns momentos nas nossas reflexões, mas a conversão é uma transformação profunda do ser, uma mudança de direção na vida. Sem essa virada, sem essa metanoia, o nosso destino é perecer. Para ilustrar essa urgência, Jesus conta a parábola da figueira estéril. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e por 3 anos procurou fruto nela, mas não encontrou. Sua decisão é clara: corta, para que ela ocupa inutilmente a terra. Por quê? São Lucas capítulo 13, versículo 7. Meus irmãos e minhas irmãs, mas a parábola revela também a paciência divina e a força da intercessão. O vinhateiro pede uma última chance. Senhor, deixa ainda este ano, eu a cavarei em redor e lhe porei estrume. Talvez então dê fruto, senão tu a cortarás. São Lucas capítulo 13, versículo 8 e 9. Note que o adubo simboliza o cuidado redobrado, a pregação, os sacramentos, a graça divina que nos é oferecida abundantemente. O Papa Francisco frequentemente nos recordava a mensagem dessa parábola. Deus é paciente, nos oferece inumeráveis oportunidades de conversão e de frutificação, mas espera uma resposta de nossa parte. Santo Agostinho, em um de seus sermões, ponderava sobre a paciência de Deus, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converte e viva, e essa paciência nos é concedida para que tenhamos tempo de dar frutos dignos de arrependimento. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que a vida de Santo Antônio de Santa Ana Galvão é uma vida vivida, é uma resposta a essas duas leituras. Ele encarnou a liberdade do espírito e a urgência da frutificação. Sua existência foi marcada pela profunda vida de oração e pela caridade sem limites. Santo Antônio de Santa Ana Galvão não experimentou a condenação do pecado, pois foi plenamente vivida no espírito a sua vida. Frei Galvão não foi uma figura diferente de outras na história da igreja. Ele não foi uma figueira estéril. Sua vida foi um constante dar frutos. As pílulas de Frei Galvão, tão bem conhecidas, que até hoje levam consolo e cura a tantos, e são um símbolo tangível de seus frutos espirituais. Sua obra, o recolhimento de Nossa Senhora da Luz, foi uma resposta para muitas mulheres. Aquele convento oferece a oportunidade de uma vida nova em Cristo. Ele, como o vinhateiro da parábola, cavou e adubou as almas, buscando que dessem frutos de santidade. Que possamos hoje, inspirados por São Paulo e por Jesus, e pelo exemplo de nosso querido Frei Galvão, nós podemos nos perguntar: eu estou vivendo na liberdade do Espírito que me foi dado no batismo, ou eu permito que a carne ainda me oprima? Minha vida está dando frutos de caridade, de esperança, de fé, ou eu corro o risco de ser uma figueira estéril? Que o Espírito Santo que habita em nós nos conceda a graça da conversão, aquela conversão contínua, para que respondamos com generosidade à infinita paciência de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós seja um jardim florido, transbordante dos frutos do Espírito para a glória de Deus e para a edificação do seu reino. Um santo e abençoado sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.